Bem-vindas. Esse é o último episódio da temporada Para Mudar o Mundo 2023. A gente aqui conversa com mulheres que, em suas vidas, pesquisas, trabalhos, investigam questões que têm a capacidade de fato, transformar estruturas sistêmicas no mundo constituído do jeito que ele está hoje e mudá-lo para melhor. Ou reconhecer alguma coisa que já existe e que é só abrir espaço para que frutifique. Hoje recebemos, com uma imensa alegria, Bel César é autora de 9 livros, psicóloga e praticante da psicoterapia sob a perspectiva do budismo tibetano, dedica-se há mais de 30 anos ao acompanhamento daqueles que enfrentam a morte. Ela presidiu o Centro de Dharma da Paz por 16 anos e atualmente vive no Lama Ganchen Albagnano Healing Meditation Center, na Itália. Bel, para mudar o mundo, é preciso mudar a forma com que morremos? Eu acho que é preciso mudar a forma como que olhamos para a morte. Morreremos sempre, né? Cada um vai morrer de um jeito, isso é difícil de dizer. Mas a gente poder olhar para a morte não como uma finitude, mas um processo de transformação, de que algo continuamente se transforma, seja aqueles que ficam, aquele que vai, não vê a morte como um ponto final da linha, isso com certeza faz a gente mudar a nossa relação em vida mesmo, agora mesmo. Conta pra gente um pouco como é que isso chegou na tua vida. Como é que essa questão da morte se apresentou na tua biografia? Então, quando eu tinha 30 anos, hoje eu tenho 66, eu tive a oportunidade de convidar o Lama Ganche Rinpoche para o Brasil. É um mestre do budismo tibetano. E logo no primeiro ano que ele veio, e eu já me dispus a abrir o primeiro centro dele no Ocidente, que ele pediu a mim, todo esse envolvimento foi muito forte na minha vida. E ao mesmo tempo que tudo isso se abria, eu tive a possibilidade de ter um diagnóstico que comprometesse minha vida, que eu pudesse falecer, vamos dizer assim, né? E aí foi tudo muito claro para mim de que eu precisava encarar a morte de uma outra maneira. E como eu me senti muito sozinha, porque eu não tinha com quem conversar sobre isso, com a abertura que eu estava buscando para conversar, com a escuta que eu precisava naquele momento, teve um dia que eu estava no carro chovendo, não conseguia entrar em casa, com todas aquelas sensações, e agora? E aí eu falei, não, se eu saio dessa, eu vou ajudar outras pessoas a lidarem com esse momento, porque é muito sozinho. A gente olha a morte de uma maneira muito, no mínimo, vamos dizer, inadequada, vai. E aí, a verdade é que eu fiquei bem, e logo depois disso eu comecei a me dispor, não, agora eu vou entender a morte, eu vou acompanhar pessoas que estão morrendo. Eu já era psicóloga, e com o conhecimento todo que o Lama Ganche Rinpoche do budismo tibetano estava me trazendo, eu me sentia realmente preparada para lidar com esse desconhecido que eu fui conhecendo no processo. Então, assim, a minha intenção primeira é: eu preciso estar perto de pessoas morrendo para saber o que é preciso para encarar a morte. Não ler somente, porque eu adoro ler, mas poder vivenciar, ter uma vivência direta. E foi muito rápido. No momento que eu me dispus a começar, já tive um primeiro paciente, e aí foi, nunca mais parou. E o que que as pessoas que estão perto da morte precisam, Bel? Eu acho que elas precisam da mesma coisa do que nós precisamos em vida, mas elas precisam, em primeiro lugar, não serem julgadas. A gente tem uma ideia de que a morte é algo errado, deu errado. A ideia da morte está relacionada à derrota, não fiz tudo o que podia, ainda é muito forte.
E a vontade, quando você tem uma pessoa querida falecendo, sua vontade é fazer tudo. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente entra com muita ação, a gente impede o fluxo natural dos acontecimentos. E no fluxo natural existe uma sabedoria, existe um tempo para amadurecer alguma coisa dentro de você, existe uma possibilidade de nascer em você uma pergunta que antes não tinha. Mas se você está constantemente só lutando para que a pessoa não morra, ou vamos dizer assim, insistentemente lutando pela vida sem incluir a morte, a gente não tem tempo, não tem cabeça para ter essas conversas, ter essas sensações. Então, é verdade, a gente, da mesma maneira que a gente se separa na vida de quem a gente gosta, seja porque a pessoa faleceu ou porque ela tomou um outro rumo na vida, você tomou outro rumo, também a gente não está preparado para lidar com as separações. Porque, de alguma maneira, a gente quer resolver na hora, a gente quer pronto. E a gente não está falando de resultado, a gente está falando de processo. Então, todo mundo precisa se sentir sentido. Eu acho que isso é a coisa mais importante que a gente pode fazer por alguém. Por que que é tão difícil na nossa cultura, estabelecida do jeito que ela está, com as religiões que forjaram esses rituais de passagem, de morte, de fim de vida? Por que que é tão difícil abrir espaço para falar sobre isso sem os tabus que envolvem esse momento? Acho que tudo que é desconhecido é difícil. Então, primeiro que existe essa não familiaridade com o processo da morte. Você pode pegar pessoas assim com 70 anos que nunca estiveram perto de uma pessoa morrendo, perderam pessoas, mas não viram a pessoa falecendo. E cada um falece de um jeito, né? É assim, não existe essa imagem cor-de-rosa do filme que a pessoa então fecha os olhos e foi, né? Isso aí é bastante suave, vamos dizer, para um processo como muitas vezes pode ocorrer. Então, primeiro, a gente não tem familiaridade com isso, é desconhecido. E tudo que é desconhecido pode virar mito, pode virar medo, pode virar fantasia, ameaça, né? Agora, eu acho que, por outro lado, o que é muito difícil é porque nós temos a grande parte, eu diria, praticamente a nossa experiência de vida é da morte relacionada à violência. A gente tem notícias diárias de assassinatos, guerras, acidentes. Então, a morte chega para nós como uma informação que vem junto com a violência, e não com a morte como uma informação que foi bom, foi profundo, foi inteiro, que é o que a gente busca quando está perto de alguém. Sentir que houve uma inteireza daquele momento, aquilo se fechou, se completou, teve tempo para se relacionar internamente. Esse é o melhor jeito, vamos dizer. Não é a verdade que assim sempre ocorre, mas quando ocorre, essa sensação de completude permite começar de novo outra coisa. Uma coisa muito em aberta, que você não entendeu nada, ela fica pedindo primeiro por uma compreensão daquilo, para depois continuar. Nós somos sempre seres em abertura, nós somos sempre, a gente nunca vai fechar nada, a gente está sempre buscando, essa é a natureza ontológica do ser humano, ser em abertura. Mas é verdade que tem uma hora que a gente tem que sentir uma espécie de acordo interno. Ok, agora deu, eu entendi. Antes de dar a nova ação, antes de ir de novo, né? E a gente vive a morte de uma maneira muito. A própria palavra, né? Ela vem com uma carga muito pesada, muito pesada. Bel, eu associo muito
as questões ligadas ao parto com as questões ligadas à morte. A gente Uhum, também tem medo do parto porque ele é desconhecido. Sempre que eu converso com uhum, mulheres, eu tenho formação em doula, e sempre que eu converso com mulheres que estão ou grávidas ou perto de parir, eu falo: quem você viu parir? O que que aham. tem na sua cabeça sobre isso? Sim, sim. A gente afastou o parto da vida das pessoas, da realidade das Uhum, pessoas, e aí a gente criou um fantasma. Ninguém sabe do que a gente está falando. E é por uhum, isso, esse para mim é o principal motivo pelo qual uma cesárea eletiva, eletiva é quando ela não tem motivo para existir, uma cesárea eletiva vigora na maioria das pessoas que precisam nascer hoje no Ocidente. Porque diante do fantasma do que, meu Deus, o que será isso, a gente só sobra alguma coisa que seja rápida, eficiente, entregue na mão de um profissional que tenha me dito que ele garante que vai dar tudo certo e que eu saia de lá com, na cabeça das pessoas que estão entrando numa cesárea eletiva, a segurança da vida do meu bebê, né? uhum, O seguro, a segurança que a medicina estabelecida do jeito que está nos entrega. A gente ignora que a gente já sabe que é muito menos seguro parir assim, é muito menos processual parir assim, uhum, e eu acompanho mulheres que vivem desafios imensos e em 12 minutos, uhum. que é o tempo que pode durar uma cesariana, se deparar com um bebê no colo. Aquela mulher Exato. não Uhum. vira um trauma, em vez de É. virar o dia mais poderoso, aberto, potente, relevante da vida daquela mulher, porque ela viveu um processo Uhum, fisiológico, psíquico, anímico, enfim, todas as dimensões que a gente poderia listar, e ela sai do lado de lá, e ela diz: Ok, estou uhum, pronta para essa nova fase. Ela sai do lado de lá, catapultada num liquidificador que ela fala: do como, o que, de que onde veio. E isso é um imenso desafio no vínculo, na amamentação, em tudo. Então a gente não tem a menor dimensão do quanto tratar o parto da forma como a gente ainda trata. Por isso o primeiro episódio dessa temporada foi: é preciso mudar a uhum, forma com que nascemos. E o último é: é preciso mudar a forma com que morremos, e é uhum, preciso rever tudo no meio, entre o uhum. nascer e o morrer, como vivemos, Uhum. como tarará. Então, só para partilhar contigo um pouco essa visão. Para você Muito faz bom, sentido? perfeito, com tudo que eu te falei antes, do tempo, né? Um tempo natural que permite que aquilo que precisa amadurecer, amadureça, né? Existem momentos onde você fica muito tempo em silêncio do lado de uma pessoa, ressoando o silêncio com ela. E no seu primeiro momento, se você continua lá, talvez passe tudo que possa passar na tua mente em algum momento, que não esteja ali, que não tenha a ver com aquela pessoa à sua frente. Mas depois, aos poucos, algo chega dessa pessoa que te conecta com ela. Aí você, despertada por aquilo que te conectou, você se abre para ela. Então, não é assim, quando a gente fala assim, ah, mas eu vou ajudar uma pessoa que está morrendo. Você não está ajudando, você está participando de um processo natural no qual ambas estão crescendo e dando significado. Eu acho que isso é muito parecido ao parto, né? E, enfim, eu passei por todas essas, passei pela experiência de parto natural, de parto de cesárea, enfim, eu entendo bem o que você está falando. E eu acho que é diferente, assim, quando eu pergunto, mas como ajudar alguém? Em primeiro lugar, assim, a gente só sabe o que a gente pode fazer quando a gente está do lado da situação. E a gente precisa dar pelo menos uns 20 segundos para aquilo não ir de imediato com o nosso eu, do que eu quero fazer para ali. Eu costumo dizer assim, eu vejo isso, acompanho isso, que as perguntas que não só, a maioria dos médicos fazem essas perguntas, mas outras pessoas também. Dormiu bem? Comeu? Mas urinou? Mas vai ao banheiro? Essas são as perguntas assim para dizer se a pessoa está bem. Mas
Diferente seria você senta do lado da pessoa e passa uns 20 segundos, e passa um tempo ali só para ver o que acontece. Talvez a pessoa que venha dar um primeiro oi, talvez você que queira convidá-la para um oi. Existe um conceito que eu me sustento muito nele, que é da sensação háptica. A sensação háptica é o sentido duplo. Eu ouço algo e deixo que aquilo entre em mim. Por exemplo, a sensação háptica é mais conhecida dos cegos, eles sabem que tem um muro à frente sem tocá-lo, porque chega do muro pelo som, chega do muro uma sensação tátil interna. Eu sei que tem. Todos nós vivemos a sensação háptica quando a gente sente que tem alguém nos olhando e olha para trás e vê que tinha mesmo. Existe essa qualidade de você dar e receber ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu toco uma pessoa, eu vou me sentir eu tocando ela, mas se eu esperar um pouco, eu posso perceber o corpo dela me tocando. E quando eu começo a permitir que isso aconteça, porque isso vai além da palavra, isso não pede texto, quando você consegue fazer isso, a sua respiração começa a se tornar mais regulada e a pessoa também começa a usufruir disso. Quando a gente está abraçado com alguém que a gente gosta muito e não tem necessidade mais de conversar naquele momento, a gente também sente esse aconchego. Então, a gente sabe fazer isso. Não é que a gente está falando de nenhuma técnica extra. Por exemplo, quando eu olho um quadro, eu primeiro vejo o quadro. Depois eu dou 20 segundos e espero que o quadro chegue para mim. O que daquele quadro chega para mim que eu, ao vê-lo, não via? Agora, o quadro é uma pessoa. Então, é isso que permite que você possa estar lá de uma maneira que vai todo mundo ficando bem. Adorei tua respiração. Eu vi que você respirou e eu falei, posso tomar uma água? Integrando tantas É, belezas. exatamente. A gente está integrando isso, porque. Mas se a gente já vai tendo o que fazer, né? Aí a gente já está, vamos dizer, querendo um controle e perdemos a ligação com a natureza, né? Eu queria te comentar uma coisa que qualquer pessoa deve procurar conhecer, a Raquel Naomi Remen. Não sei se já ouviram falar dela, mas ela fez aquele livro As Bênçãos do Meu Avô. Eu não conheço. Nossa, ela, assim, há 20 anos, quando eu quis começar a trabalhar com hospice, enfim, ampliar esse trabalho, ela foi assim, eu falava assim, quando eu crescer, eu quero ser como ela. É tipo assim, o meu modelo que me orientasse no que é, como lidar com tudo isso, né? E ela tem o Centro de Commonwealth, que trabalha com pessoas com câncer, e, enfim, todo o conhecimento dela é muito bom. E ela tem uma coisa, deixa eu achar aqui para você, que para mim sempre me orienta. Assim, eu sempre lembro. Ela fala, tem um texto, só que tá em inglês, né? Ela fala assim: ajudar, conversar e servir representam três maneiras diferentes de ver a vida. Quando você ajuda, vê a vida como fraca. Quando você conserta, vê a vida como quebrada. Quando você serve, vê a vida como inteira. Conservar e ajudar podem ser o trabalho do ego e o serviço, o trabalho da alma.
Servir é diferente de ajudar. Ajudar não é uma relação entre iguais. Um ajudante pode ver os outros como mais fracos do que são, mais necessitados do que são. E as pessoas muitas vezes sentem essa desigualdade. O perigo da ajuda é que podemos inadvertidamente tirar das pessoas mais do que poderíamos dar a elas. Essa frase é forte. Muito. Podemos diminuir sua autoestima, seu senso de valor, integridade ou até mesmo completude. Quando ajudamos, tomamos consciência da nossa própria força, mas quando servimos, não servirmos com a nossa força, servirmos com nós mesmos e tiramos de todas as nossas experiências. As nossas limitações servem, as nossas feridas servem, até mesmo a nossa escuridão pode servir. Minha dor é a fonte da minha compaixão. Minha ferida é a chave da minha empatia. Aprendi que o segredo em saber a hora certa, isso já sou eu te dizendo, na verdade eu pus o texto. Eu aprendi que o segredo de estar perto de uma pessoa que está falecendo é saber a hora certa de entrar e sair. Porque tem mais gente que quer estar conectada com ela. E talvez aquele momento seja tão raro para ela que depois que você pôde oferecer o que você podia, talvez outra pessoa também queira dar a isso. Então, é um processo de muita sensibilidade, muita disposição, mas ele ajudar deixa a gente cansada, mas servir não, renova, porque a própria pessoa está renovando dentro de nós algo que a gente queria muito ser renovado, que é a nossa confiança no processo natural da vida, da morte, que é o contrário de medo, né? Coragem, né, Bel? Capacidade de agir pelo coração. É, de que você não tem que fazer a coisa certa, que você pode entrar com o teu medo, com a tua sombra, com a tua inadequação, mas se você estiver num estado de abertura para essa troca que ocorre ao mesmo tempo, aí a dança vai. Qual foi a importância desse encontro com o budismo nesse teu trabalho de apoiar pessoas na morte? Bom, o budismo se tornou a minha base de vida, né? A filosofia de vida, meu modo de viver, a minha relação com meu mestre Lama Gangchen Rinpoche. Ele faleceu em 2020, né, de Covid, e, enfim, esses anos todos com ele, ele me ensinou a, a olhar para tudo, a entender qualquer pergunta, qualquer dúvida que eu tivesse a respeito. Eu perguntava para eles, mas Rinpoche, como que é isso que eu chego, estou com a pessoa e ela morre? Como assim? Como acontece isso? Várias vezes a pessoa estava lá e finalmente, quando eu chegava, eu fazia as rezas ou não, cada situação uma diferente, e a pessoa ia. Aí o Rinpoche falou assim para mim: a pessoa tinha o karma de ser ajudada por você, e você tinha o karma de ajudá-la. Então, de novo, não é uma técnica. Foi possível porque era real para ambos. E tudo, minha vida, tudo que eu aprendi, eu sempre gostei muito de escrever, por isso que eu tenho esses 9 livros e tenho 2 livros especialmente dedicados à questão da morte. O primeiro no ano 2000, que foi Morrer Não Se Improvisa, e agora, recentemente, o ano passado, o Viver Bem, Morrer Bem, Agora e Sempre. E neles eu coloco tudo que eu aprendi, principalmente as coisas que o Rinpoche me falou, as vivências, os ensinamentos, mas eu vejo o budismo não só como, não é bem não uma religião, é um modo de vida, é um modo de você olhar a vida no qual você inclui a impermanência,
não como que algo termina, mas a possibilidade de algo estar transformando continuamente, continuamente. Esse fluxo, o budismo, sem dúvida, os ensinamentos dão muito sentido. Qual o sentido da vida? Sair melhor do que entrou, Hum, é, deixar o lugar melhor de quando você foi, né? sim. Bel, qual é a tua compreensão dos rituais que estão estabelecidos hoje na cultura que a gente tem à disposição? A gente herda, né? Como olhamos para a morte, é mais herança do que criação, e eu entendo que você está propondo também é um ato criativo, né? Abre Uhum. espaço, cria uma nova uma nova narrativa que não precisa ser igual para todo mundo e que não precisa ser uma herança mais do que a necessidade daquele contexto, né? O que que você acha dos rituais? Tanto os pré quanto os durante e principalmente estou falando dos pós. É, acho assim, que os rituais, ainda bem que eles existem, podem ser da religião que for, de uma, de outra, enfim. Eu acho que assim é muito bom que os rituais existem, porque numa hora que às vezes ninguém sabe o que faz, mas de repente alguém ninguém está perdido porque não tem familiaridade nem com o Pai Nosso, nem com alguma outra coisa e tudo. Chega alguém que se predispõe a rezar, todo mundo acha o Pai Nosso muito bom aquela hora, mesmo que você nunca tenha rezado, porque é a energia que vem junto quando você põe a sua palavra num lugar espiritual, num lugar sagrado. Então, assim, Que todos lindo. os rituais, todos os rituais, eles existem por muito tempo, todas as religiões. Então, aquela energia se sustenta, aquilo tem uma força. Só que às vezes não é familiar com a nossa própria experiência. O que já me aconteceu várias vezes e eu me disponho é estar com as pessoas no momento que a pessoa faleceu, ou mesmo depois me chamam para ir para estar ao lado do caixão, ou enfim, estar com a família, né? E o que eu vejo, assim, a minha disposição de poder dar um sentido, direcionar aquele momento de dor para algo que deixe uma marca positiva dentro de nós. Às vezes é lembrando das coisas da pessoa, né? Lembrando, eu posso te dar um exemplo que me veio agora. Estou lembrando de uma pessoa que, quando faleceu, e me chamaram, ela, ela tinha na sala do hospital, ainda bem que o quarto era grande, tinha umas 25 pessoas. Sabe aquela pessoa que é querida por todo mundo e todo mundo quer estar lá? E todo mundo chorando, assim, estava uma situação muito caótica. E quando me chamaram, quem me chamou também nem me conhecia. Tipo assim, o que que a gente fala? O Fabel chama Bel, era uma coisa bem assim, sabe? Tipo, criativa mesmo. Eu cheguei lá, eu vi aquela situação toda, né? A pessoa falecida na cama, todo mundo lá. Aí eu Já peguei e tinha falei, falecido, já tinha falecido. já tinha falecido, ainda estava ali com o lençol, mas estava lá. Aí eu peguei e falei assim: olha, gente, se eu posso dizer o que que o budismo me ajudou na vida, qual foi o maior ensinamento que o meu mestre me passou, foi quando ele disse uma vez diretamente para mim, que ele falou assim: Bel, mesmo que você tivesse todo o dinheiro do mundo e você pudesse comprar um supermercado inteiro, você não poderia, nessa mesma vida, usufruir de cada coisa com prazer. Então, mesmo que a gente quisesse ter todas as possibilidades, a gente teve um tempo que é o limite do que a gente pode, como humano, de estar do lado dele e da gente. Mas o que a gente pode é lembrar daquilo que foi bom, porque eu tenho certeza que com a emoção que a gente está, qualquer coisa que qualquer pessoa disser agora vai ficar guardado para sempre.
aquilo vai entrar dentro da gente. Então, cada pessoa, nem lógico todo mundo, mas a maioria participou, foi dizendo alguma coisa que lembrava que foi muito boa com ele. Tiveram risadas, tiveram. Mas, ao contrário, de repente estava todo mundo feliz, estava todo mundo cheio de energia, tinha uma, tinha uma satisfação, tinha um abraço, sabe? Eu acho que com essa história eu te contei várias coisas ao mesmo tempo, né? Muitas, muitas. Toda essa conversa é muitas coisas. Então, assim, outra coisa que eu queria também te falar é que por muito tempo eu fiz esse projeto, que agora eu estou aqui na Itália, mas no Brasil eu fiz esse projeto que a gente tinha o sítio Vida de Clara Luz, onde a gente chamava Luto e Natureza. Então, que a pessoa achava uma árvore que tivesse a natureza daquela pessoa que faleceu e ela fosse plantar. Mas o importante na nossa motivação é que a pessoa pudesse dar continuidade à vontade de cuidar daquela árvore. Então, porque você, quando alguém morre, você ainda tem um monte de coisa que você queria fazer com a pessoa. E como que você direciona aquela energia? Então, se você direciona por uma causa ou enfim, uma árvore também, onde você vai lá e cuida, aquela energia de ser cuidadoso ainda continua. Então, eu acho que isso também é uma forma de ritual, né? Onde todos participam, todos plantam alguma coisa junto, mas eu acho que o importante é isso, é dar um significado, alguma coisa que, aquele momento, ela se torna tão lúcida, que aí a pessoa entrou mesmo, aquela coisa que você fala assim, não, ela foi, mas está dentro de mim, aquela hora entra mesmo. Que bonito. É, tem uma coisa bonita disso tudo que você tá, tem muitas coisas muito bonitas, mas eu fiquei aqui pensando essa coisa do ritual ser uma necessidade humana muito, Uhum, muito profunda, dela ser uma necessidade para a qual precisamos olhar, né? A gente uhum, precisa ritualizar, a gente padece, carece de rituais. E a gente perceber que com as estruturas sociais que a gente construiu de desconexão nos últimos muitos séculos de muitas coisas, eu falo de uma experiência pessoal, a maioria dos rituais estabelecidos não fazem sentido porque não fazem sentir. uhum, uhum. Para mim, os rituais deveriam nos fazer sentir, mas Exatamente. É. entraram em algum nível de automático, ele já está pré-pronto, eu vou só ali na prateleira e pinço, que ele traz um nível de satisfação, porque é o que você falou, a gente precisa, é uma necessidade fisiológica nos momentos em que cabe um ritual, que algum ritual exista. Então, ele cuida numa determinada dimensão, mas ele poderia cuidar tanto mais, né? Ele poderia fazer tanto mais sentir e, por isso, fazer tanto mais sentido. E eu tenho me perguntado isso. A última vez que estive num velório, numa missa de uma pessoa que não era católica, que não frequentava Uhum, aquele ritual em vida, aquilo não fazia parte da vida dela. uhum, Ver aquele ritual de passagem permeado por aqueles ritos de uma cultura a qual ela não se identificava exatamente, me fizeram ter o desejo de eu preciso construir isso para as pessoas que uhum, não amam. Eu preciso construir antes de acontecer, porque no dia uhum, que acontecer, eu não vou ter condições de construir, eu vou estar vivendo uma uhum, outra coisa que não é construir isso. Então, eu comecei uhum, há algum tempo eu peguei o manual, assim, a hora da palavra, a hora da música, a hora do. uhum, O que é que tem de comum e de necessidade esse momento? O que é que esse uhum, momento traz de necessidade genuína e comum a todos? A gente quer o quê? A gente quer uhum,
sentir juntos, a gente quer lembrar, a gente quer homenagear, a gente quer cantar, a gente quer. Quais são as necessidades humanas por trás de tudo isso, né? Tá uma jornada bonita. Eu estou longe de chegar Aham. a uma forma, mas tá uma jornada bonita. Tenho refletido muito sobre isso. Eu acho que tudo que você falou e a necessidade de integrar. É o tempo para eu. Quando você está no luto, é como se uma peça do teu quebra-cabeça saísse. E você precisa fazer uma nova integração, mas que seja também plástica, que ela também não, ela não vai ser uma integração rígida, né? O, o que eu acho que é muito importante do que você falou sobre o sentir é que nós não estamos mais acostumados a sentir a emoção no corpo. A gente sobrecarrega a emoção interpretando, explicando, justificando, sei lá, o que for, né? A gente vive muita emoção por meio da palavra que é dita pela cabeça e não da palavra que é dita da barriga, do corpo, do tempo. A palavra da cabeça sai a qualquer hora, mas essa palavra que vem depois desses 20 segundos é a palavra que veio de sentir o corpo. E o trabalho da experiência somática do Peter Levine, que é o qual eu uso no meu trabalho também, ele fala muito sobre a importância de você dar espaço no corpo para a emoção. Porque geralmente a gente sente uma angústia, vem toda no peito, ao invés da gente trazer aquela angústia, dar um tempo para ela se expressar, mas sentir nas mãos, sentir outras partes, enfim, dar um tempo para aquela emoção vir, a gente vai se ficando cada vez mais constricto, mais assim, né? E quer sair daquilo, e é o contrário, né? Então, essa educação, educar a você mesmo, a dizer, eu estou sentindo uma coisa esquisita, eu não sei o que é, mas que está esquisito, tá? Então, eu vou ficar comigo aqui um tempo, sentir esse esquisito. Onde que ele está pegando no meu corpo? E aí vem aquela perguntinha ótima, que é, aonde o teu corpo se sente mais confortável e aonde ele se sente desconfortável. Às vezes você está tão desconfortável que você nem acha que vai ter algum lugar no teu corpo que àquela altura vai estar confortável. Aí a gente fala assim, a ponta do nariz, a orelha. Em geral, a orelha está relaxada. Então, leva atenção para a orelha e depois aquilo volta. Quando você pendula, essa é a base da experiência somática. Quando você pendula, você pode deixar que aquela energia que está presa entre uma outra energia e comece a soltar aquele vórtice, né? Se usa esse termo, o vórtice do trauma e o vórtice da cura. Então, essa possibilidade de dizer, ok, eu dou um tempo para sentir, mas primeiro eu vou ver aonde, o que que eu posso fazer no meu corpo e me ajuda a sentir, dá tempo para sentir isso no corpo. Por que que a gente tem tanto pânico? Porque a gente não tem mais corpo para as emoções. Então, se acostumar a sentir as emoções desconfortáveis e sentir elas, só sentir, não porque está errado, ah, mas que engraçado, agora eu estou aqui. Ah, mas se eu levo a minha sensação, se eu levo. Quer ver uma coisa super simples, mas muito simples que a gente faz nessas horas? É assim, eu estou numa situação, vamos dizer que estou numa reunião e comecei a ficar desconfortável, a reunião não termina, sei lá, qualquer coisa que faça você se sentir desconfortável. Naquele momento, você põe os dois pés no chão e só sente assim, qual é o pé que está mais no chão? Só tem a curiosidade de saber, nossa, que engraçado, tem mesmo um pé que está mais no chão. Aí você vai, sem que ninguém nada aconteça, eu estou fazendo isso enquanto falo com você. Levanta os calcanhares, a ponta dos pés
E na ponta dos pés eu começo a esmagar, como a gente costuma dizer, esmagar uma banana, casca de banana. Começo a esmagar, a pressionar os dedos. Eu faço isso um pouco. Quando eu faço isso, eu já percebo que alguma coisa já começou a mexer aqui. Aí depois, disfarçadamente, eu vou, esmago com o calcanhar. Hum. E balanço um pouco. Aí eu percebo que, olha, liberou de novo. É muito rápido, libera mesmo. E esse exercício, quem me passou foi a Sônia Gomes, ele está no meu último livro, que é também da experiência somática. Esse eu acho o exercício mais eficaz para ajudar você a estar presente numa situação que você não tem corpo para ela. Uhum. Aterrar, né? Ligar Ela aterra porque a energia se distribui. Bel, queria falar sobre essas energias que entraram e que não encontraram lugar. Eu ouvi uma conversa tua, em que você diz uma frase que para mim foi tão reveladora e eu fiquei com ela aqui. Você diz: o trauma é aquilo que aconteceu cedo demais, rápido Uhum, demais ou intenso demais. uhum, Para as mortes de famílias, de pessoas próximas da gente que são traumáticas, porque também tem essas, né? Tem as que você tem uhum, o tempo de, no processo que é uhum. possível, do jeito que é possível, com a condição que você tem, vivenciar aquele processo, por mais que a gente não abra espaço, por mais que a gente não dê a estrutura do sentir que aquele processo deveria receber para poder nos fazer chegar do lado de lá cada vez mais íntegros, mas de algum jeito aquilo acontece. E tem as violentas demais, rápida, violentas demais não, é intensa Uhum. demais, cedo demais, rápido Violenta demais demais, também, né? às vezes violenta demais. Uhum. Como é que quem sofreu isso caminha nesse processo de integração? Claro, terapias mil, mas assim, o que que você entende que precisa acontecer para que aquilo ache um lugar? É, então, de novo, que aquilo possa ser integrado, né? Como você falou, que me tocou também quando você falou aquela mãe que o bebê chega tão rápido que não deu tempo para ela receber, o corpo dela não estava pronto para receber aquele bebê, né? Então, esse princípio rápido demais, esses são os princípios do Peter Levine sobre o trauma, né? O que acontece é que quando você não tem tempo para elaborar algo, o teu corpo fica com uma ação inacabada. Vamos dizer assim, o... você teve um acidente, vamos primeiro fazer uma coisa mais no corpo. Você teve um acidente de carro que chegou pelo teu lado direito. E o acidente passa, tudo passa, mas quando você vê, toda hora está batendo o carro do lado direito, até que você se dá conta que você não estava mais olhando no espelhinho do lado direito, porque o teu lado direito ficou bloqueado. Você não olha mais para o direito, porque ele ficou sem a resposta de completar a ação e ver o que aconteceu. Então, o método de experiência somática fala da importância de você completar no corpo uma ação inacabada. Quando você completa no corpo essa ação, a alma vem junto, não tem separação. Então, assim, eu tenho vários, quando eu falo disso, sempre me vem vários exemplos na mente, tanto de pacientes, a importância deles completarem o gesto deles, quanto do luto. Vou te dar um exemplo do luto, depois posso te dar um exemplo de uma pessoa que estava falecendo. Do luto, quando você sente aquilo que você não disse, não só uma carta escrita, mas você fala e sente que aquela pessoa, naquela sensação háptica, escutou a sua fala. Não precisa ser a pessoa para quem você gostaria de ter dito aquilo. Pode Não, se ser. a pessoa já foi, você não tem mais como dizer, né? Enfim. Porque a relação é entre pessoas.
tem coisas que só com outro ser humano à sua frente, não que os cães e gatos não tenham seu papel, mas quando você tem outro ser humano que ressoa com você, ele permite completar essa ação dentro de você. Às vezes você está dizendo algo para uma pessoa que você mal conhece, mas ela teve a escuta que você precisava para se sentir ouvida, se sentir sentida. Bel, depois que eu comecei essa coisa de querer construir esse ritual, eu tenho trazido para as pessoas que eu amo essa pergunta, para o meu pai, para minha mãe: como você gostaria que fosse o ritual da sua passagem, depois da Uhum, sua passagem? Que música toca? Onde estamos? Quem somos? uhum, Tem comida? Não tem comida? Tem bebida? uhum. Bebida? E eu tenho uma mãe muito maravilhosa, praticante de budismo há muitos anos, que lida com isso com muita tranquilidade, de onde eu herdo essa possibilidade. Mas eu tenho um Uhum. que se assusta toda vez que eu trago esse assunto e que diz: Mas você quer que eu morra? Você está o tempo Aham. inteiro, Gabriela está o tempo inteiro querendo que eu morra. Como é que a gente abre espaço para ter essas conversas nos domingos, nos almoços de família, como é que como é na tua experiência, o que é possível fazer para que essas Olha, conversas sejam possíveis? há muito tempo, quando eu comecei a trabalhar com essa questão da morte e morrer, eu fazia uns retiros junto com o Centro de Dharma da Paz durante os dias de finados. E uma parte do exercício, vamos dizer, a gente chamava naquela época workshop, né? Uma parte do workshop era você poder dizer tudo o que você queria e tudo o que você não queria. Não que aquilo depois fosse seguido à risca, mas era só para você poder se familiarizar com isso. A intenção não é controlar, deixar um desejo como uma ordem depois que você foi, e aquilo fica como uma ordem a seguir para sempre. Não, mas assim, se familiarizar. E eu me lembro que uma das coisas que eu acho super legal, mas pode ser que para os outros não. Então, não sei se vai ou não vai, né? Mas que eu falei assim, eu quero todos os álbuns de fotografia espalhados. Que as pessoas possam ficar vendo álbuns, conversando. Então, essas ideias fazem com que a gente, principalmente, se sinta mais familiarizado. Então, pode entrar num tom de brincadeira. Minha filha, por exemplo, ela fica super brava cada vez que eu falo alguma coisa depois que eu morrer, ou o que eu quero, isso, aquilo. Por quê? Porque para ela aquilo pega num lugar que é muito esquisito. Não dá, mãe, não dá para você falar assim, desculpa, mas não dá. Não é o. Então é isso, com ela não dá, é o jeito dela. Eu amo minha filha de paixão e tenho uma relação maravilhosa com ela. Tem toda a abertura, mas para isso não dá, tudo bem, não dá, né? Eu sempre gosto de pensar também como seria se a gente conseguisse trazer a morte para mais pertinho da vida. E queria te ouvir sobre isso. O quanto essas conversas sobre a morte e essas aberturas de espaço para vivenciar as partidas, para vivenciar os ritos, para vivenciar tudo isso com mais profundidade, poderiam conduzir a coisas muito bonitas. Por exemplo, todas as brigas que a gente tem por herança, de certa forma, é um jeito da que aquela pessoa que faleceu não conseguiu distribuir os seus presentes em vida. Ela Uhum, trabalhou a vida inteira, ela pensou que aquilo seria útil para alguém, ela imaginou que aquilo poderia ajudar pessoas. Eu tenho certeza que ela tinha alguma coisa uhum, desenhada para aquilo. E ela partiu e ela não cuidou de distribuir os seus presentes, de dizer: uhum. minha filha, olha, isso aqui, quando eu comprei, eu imaginei É, é, que você podia gostar de morar lá. Meu filho, é. isso aqui que eu vendi tudo que eu tinha para conseguir ter, é porque eu imaginei que você poderia dar continuidade a esse serviço. O que Uhum. você acha disso? Você se sente confortável em ser o herdeiro disso? Você concorda? Você gostaria que seus filhos participassem dessa compreensão? Sei lá, eu. Mas essa coisa da herança, né? Como a herança Uhum.
e os dilemas que a gente vive de herança são um reflexo da gente sem Com querer passar certeza. a morte, né? Com certeza. Da gente ter se sentido ou não, né? Ainda buscar por um reconhecimento, por ser visto, isso com certeza é muito complicado. Eu, assim, resolvi essa questão porque eu já coloquei, abri uma empresa em nome do eu e os meus filhos, e a gente já vive como se a gente já estamos aí, já é o que eu tenho, está lá e já vamos vivendo. Então, eu falo que é mais legal eu estar vendo meus filhos usufruindo daquilo que eu teria para herdar para eles junto comigo e eu vendo, do que eu nem curti, como assim? Né? Ai, que lindo Então, isso. isso eu acho que é uma coisa muito, vamos dizer, muito difícil a questão da herança, assim, porque herança vem com história juntas, né? Sim. Então, você poder reintegrar aquela herança em você e dar um novo sentido, e ela fazer, incorporar aquilo em você, quanto mais aquilo te foi dado com alegria, com carinho, com significado, melhor é. Mas não é assim, né, que acontece. Eu vejo a dificuldade que existe de compartilhar uma herança antecipadamente, e o texto geralmente assim, está querendo matar a mamãe? Ai, socorro, é isso mesmo. Então, o papai, enfim, marido. Então, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas tem a ver com a outra se você viver o sentido da herança como algo que só ocorre diante dessa finitude, né? Bom, enfim, cada um vive de uma maneira, é uma coisa que para isso é que existe lei, para isso é que existe tantas coisas, né? Mas é complicado, sem dúvida é complicado. Bel, você é uma mulher no meio de duas grandes referências do budismo tibetano. Seu mestre, e eu vou ler o nome para não arriscar errar, Lama Ganchen Rinpoche, Rinpoche, isso. Uhum. Rinpoche, e teu filho, Lama Michel Rinpoche. Conta essa Uhum. história. Essa história foi a história por onde eu te conheci. Há 10 anos atrás eu ouvi essa frase. Aham. É uma mulher que apoia pessoas no processo de morte e ela é mãe do Lama Michel, que muito cedo foi viver a sua formação como lama. E eu, desde esse dia, com essa frase dita por Marina Daim, que fez a conexão entre nós, Aham. eu vivo, de vez em quando você me vem. Eu falo, meu Deus, a história daquela mulher, aquela mulher. Então, que lindo, finalmente, te conhecer e ter você aqui. Me conta Olha, essa história. quando o Lama Michel tinha 5 anos, eu organizei a primeira vinda do Lama Ganchen para cá. E a minha conexão com o Lama Ganchen foi, tipo, imediata mesmo, para fazer a história bem curta. E nesses anos todos, ele cresceu e escolheu já, desde os 5 anos, ele já escolheu o lama, ele já teve uma relação de mestre-guru. Como eu sei que a gente tem pouco tempo, não dá para te explicar essa história inteira. Não, me Mas conta essa história. isso, A gente estoura o tempo. A gente está aqui redesenhando. eu queria dizer, quem quiser escutar essa história com calma, apesar de eu explicar em muito dos meus livros, tem um livro que chama Aprendi com Meu Filho. E tem o depoimento de várias mães contando alguma coisa que aprendeu com os filhos. E lá eu conto a história. Pronto. Temos aí uma liga. Mas aí, quando o Rinpoche ficou a primeira vez, os 12 dias aqui, ele falava muito pouco inglês, eu mesma não falava inglês, enfim, foi tudo uma coisa muito mais além das palavras, era muito mais da sensação do que o budismo, a teoria, o que envolve. E aí, quando o Lama Ganchen Rinpoche foi embora, uns 2, 3 dias depois, o Lama Michel acordou um dia de manhã, colocou as mãozinhas no meu
na minha coxa, assim, eu estava sentada, e falou assim: mãe, tem uma coisa estranha acontecendo. Agora, quando eu acordo de manhã, eu escuto a sua voz me dizendo: Vajrayana, Vajrayana, o que que é isso? Eu, aquela hora, falei: nossa, eu não sei o que é isso, mas com certeza tem a ver com as palavras, alguma coisa que ele escutou do Lama Gante enquanto esteve aqui, né? E aí eu falei: olha, eu não sei, mas eu vou procurar para você o que significa. E aí eu fui atrás de livros e tudo, vi que Vajrayana era o mais alto caminho tântrico. E aí eu entendi naquele momento que sim, tinha uma ligação muito forte com o budismo. Como eu tinha traduzido a biografia do Lama Gante Rinpoche, eu tinha visto que os lamas vão para os monastérios com 4 anos de idade. Eu falei assim: meu, eu não vou dividir isso com ninguém, não vou falar essa história com ninguém. Falei com o pai. Mas assim, tipo, ficou comigo. Foi uma coisa assim, meio que. Eu falei: que é isso? Mas sempre o Lama Michel sempre foi é muito especial. Eu posso falar assim, a minha infância com a infância dele foi assim muito, muito legal. E aí eu sempre via, sem dúvida, essa natureza compassiva, essa natureza generosa, reflexões que ele tinha, que ele fala, eu me lembro uma vez que a gente estava na Marginal e estava um pôr do sol. Ah, não, esse já foi outra, peraí. Aí ele virou para mim e falou assim: Deus castiga. Eu falei: como assim que Deus castiga? Eu que o pai judeu, eu de educação presbiteriana, nunca falei de Deus, de Jesus, de nada. Como Deus castiga? Eu falei, tentei de falar com ele: não, mas o que que é no final Deus? Uma hora eu falei assim: tá bom, então me diz, como que Deus castiga? Isso ele tinha uns 4 aninhos, né? Aí ele virou e falou assim: é muito fácil. Faz a gente ter que morrer e começar tudo de novo. Gente, Então, eu vinha já dessas conversas com ele. Eu já vinha de ver isso. Ele quis ir para o monastério. A primeira vez que uma pessoa morreu, ele chorou muito. Eu falei: mas por que? Se eu sei, filho, era o dentista dele. Eu falei: eu sei, filho, ele morreu num acidente de carro. Aí ele falou assim: mas aonde ele está? Eu falei: bom, ele está num cemitério, só que é em Campos do Jordão. Eu posso te levar num cemitério aqui, porque ele nunca tinha entrado num cemitério. Eu sou muito prática, você já está vendo, né? Aí ele falou assim: então amanhã você me leva num cemitério? Eu falei: tá bom, então eu vou lá onde está o túmulo do vovô. Bom, aí eu fui lá no cemitério lá da Consolação, fiquei do lado dele, e ele ficou brincando, passeava, ele olhava, se agachava para olhar dentro dos buracos, para ver o que ele via. Tem uma hora que ele voltou e virou para mim e falou assim, um monte de coisas que eu, na hora, já não conseguia repetir, porque ele falou rapidamente, depois ele disse assim: isso quer dizer que um dia nós vamos estar lá embaixo e o seu avô e o meu avô vão estar andando aqui em cima. Então, a noção de reencarnação, a percepção, esse modo budista de ver a vida, sempre fez parte do jeito dele de ser. Se eu olho, ele agora está com 41 já? Já perdi a noção, você gostou? 42. Eu falei, agora eu olho para ele, vejo, é a mesma pessoa. A sabedoria, o jeito dele é sempre a mesma pessoa. e você foi para a Itália para estar com ele? Eu já vinha para a Itália muitas vezes, porque o centro aqui onde a gente está, em Albaniano, é um dos centros, é o centro principal do Lama Gante. E eu já vinha querendo, junto com meu marido, que é o Peter Webb, eu assim, quando fala você tem 2 homens na sua vida, eu falo: não, eu tenho 3, porque o Pete tem uma influência muito grande na minha vida, assim, tipo, não dá para tirar, faz parte. É um E homem do aí, enigma. é, é. E aí, assim, a gente veio para cá,
para passar um pouco mais de tempo, conforme o Rinpoche já vinha pedindo, para passar a última vez 3 meses. E quando teve o Covid, e logo depois o Rinpoche faleceu. Aí a gente falou, não, não tem mais sentido, eu vou ficar aqui, vou ajudar aqui, vou estar aqui. Não... Foi muito forte, lógico, o fato dele ter falecido, né? Então a gente desde então está lá, está aqui, e é muito bom estar aqui, eu estou muito feliz de estar aqui, é muito bom estar aqui. Com quantos anos aquela coisa que era uma intuição materna se veio para a realidade na vida de Lama Michel? Com quantos anos ele realmente foi? Ele tinha 12 anos, durante esses anos todos que teve todo o processo de fazer o centro de Dharma, e nós viajamos muito para a China, para o Tibete, para a Índia. Então, a gente teve, vamos, com Lama Gangchen Rinpoche, né? Então, nessas viagens, ele foi conhecendo os monastérios. Eu acho que principalmente esse modo que o Rinpoche ajudou a gente a aprender a ver a vida, porque eu tive uma experiência direta, eu não tive, eu não gosto de dizer assim, porque no budismo faz assim. Não, eu entendi que é assim. Então, essa nossa formação não formal, nesses anos todos, viajando com ele, estando juntos, quando ele tinha 12 anos, ele falou assim que ele próprio, isso é o que ele conta, que ele viu o que os adultos faziam, que no final era a mesma coisa, arrumava um trabalho, tinha uma casa, conseguia uma pessoa, casava, tinha filhos, mas ele via todo mundo infeliz. A única pessoa feliz que ele via era o Lama Gangchen. Ele falou, eu quero fazer como ele faz. Uau! Essa era a conversa dele, né, que foi a decisão dele. Então, quando ele decidiu ir para o monastério, foi uma decisão dele. E o pai foi junto. Foi um, vamos dizer, um bem bolado, mas que não foi dito para ele, 12. Não foi dito para ele, agora você precisa ir para o monastério, né? Isso tudo, vamos dizer, acabou se dando, né? E o pai foi junto. O pai ficou os 2 anos, 2 anos e pouco junto, e daí eu sempre fui visitando. Tive anos que eu vi ele, sei lá, 2 semanas. Quando ele mudou a voz, eu encontrei, porque não tinha internet. Telefone não era fácil, nós estamos na Índia, né? Então, sem dúvida, tudo isso teve um processo. Eu tenho mais uma filha, que é a Fernanda, como eu te falei antes. Então, sim, é um processo. Agora, sabe, uma coisa que ele mesmo fala, né? Quando a gente está indo para a mesma direção, a gente não sente distância. Que bonito. E eu nunca me senti assim, distante dele ou menos mãe. Eu senti que é verdade. Eu falei para minha terapeuta, na época, eu falei para minha terapeuta, mas eu ainda queria levar ele no dentista. Eu ainda queria fazer lição com ele. Aí eu falei, mas o que é ser mãe? Ela falou, ser mãe é estar disponível para o filho quando ele pede. Eu falei, tá bom. Passaram 5, 6 meses, sei lá, para ele me telefonar e perguntar para mim assim. Me telefonar, estou falando sério. Nós estamos em 1990 e 1900, já perdi um pouquinho. 94, eu acho. 94. Aí ele me telefonou e falou, me ligou, oi, filho. Ele falou, mãe, a gente comprou um forno. O que que eu faço? Aí eu falei, tem papel alumínio aí? Imagine, hoje em dia a gente nem faria mais isso, mas tem papel alumínio? Tem. Põe a batata dentro, faz um pacotinho e põe no forno e faz batata assada. Ah, obrigada! Tudo bem, tudo. Tá bom, tchau. Eu falei, era o que ele precisava. Eu fui mãe naquele momento. Naquele momento ele queria era isso, né? Então eu fui aprendendo a, a, a não deixar de ser mãe em nenhum momento, porque
a minha disposição para estar com ele é o tempo todo, qualquer momento, né? E assim, é uma delícia, é muito Hum, bom. que lindo. E hoje vocês estão juntos no mesmo lugar. Sim, a poucos metros daqui. Que bom. Bel, como você está ensinando tudo isso que você teve a oportunidade de aprender nessa vida, além dos livros? Eu vejo que os livros. Opa, eu ia falar que os livros já me resolvem uma boa parte, né? Olha, eu, em primeiro lugar, como terapeuta, eu sinto que eu compartilho todos esses ensinamentos, essa postura de vida e aprendo junto, né? Então, acho que minha vida é dedicada às pessoas. Isso é o que eu faço, assim, é o meu jeito. Lógico, a gente sabe que tem gente que não está interessado em nada disso, tem gente que tem preconceito sobre tudo isso, tudo que a gente acha incrível, tem gente que acha que é uma loucura, que é um absurdo. Mas, enfim, a gente não é esotérico, é uma coisa que eu gosto de falar. O budismo não é esotérico. Você tem uma mãe budista, você deve saber. O budismo é um modo de vida onde a gente inclui o outro, respeita o outro, inclui a gente mesmo e respeita a gente mesmo. E a gente quer melhorar. A gente quer fazer alguma coisa legal. A gente não quer deixar barato, não. A gente quer fazer sentido. Bel, muito obrigada. Foi muito bom. Gostei muito também de conversar com você, Gabi. Muitíssimo obrigada. É um fechamento cheio de símbolos, cheio de emoção, cheio de sentires. Estou muito, muito, muito agradecida por você ter aceitado esse convite, por a gente ter tido essa conversa e por esse ser o fechamento desse sonho que é essa primeira temporada do podcast Para Mudar o Mundo, com essa vontade de investigar cadê as mulheres que estão Exatamente. se revirando feito terra. Assim, cadê as mulheres que estão revirando as suas terras internas para investigar assim a seta, para onde é que está apontando a seta desse mundo que quer nascer e que vai nascer através dela.